sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de judeus e gentios, Ele fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E aí na sequência do texto ele vai continuando, falando que ele aboliu a lei por causa da sua obra na carne, e ele reconciliou os povos, ele reconciliou os judeus e gentios por meio do seu corpo, do seu sacrifício na cruz. Destruiu toda a inimizade que existia entre Deus e os homens, e não apenas entre Deus e o povo de Israel, mas entre Deus e todos os homens. Portanto, todos nós agora podemos nos achegar a Deus, podemos adorar a Deus. Então, somos salvos por Cristo, temos paz com Ele e nos tornamos um só corpo agora. Não existe mais divisão, não existe mais separação entre um povo e outro, e entre um povo com Deus. Somos uma só carne, somos um só corpo. Esse é o pano de fundo da parte teológica da carta. Esse é o pano de fundo da ortodoxia da carta. Quando Paulo expõe de maneira muito clara o Evangelho, numa perspectiva sobre a unidade, numa perspectiva que os teólogos chamam de eclesiológica, numa perspectiva da igreja. Mas a partir do capítulo 4, nós temos outra dimensão que Paulo dá para esse texto. A dimensão da prática, a dimensão da vida cristã. Do capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos agora toda uma menção à vida prática, como o cristão deve viver de maneira prática. E mais especificamente, como o cristão deve desenvolver uma vida prática em unidade, como igreja, como um só corpo. Portanto, vejamos o que Paulo diz e entremos um pouco mais a fundo nesse texto do capítulo 4 de Efésios. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está dizendo, em outras traduções também podem aparecer, suplico-lhes, eu clamo a vocês, como prisioneiro do Senhor que eu sou, que vocês andem de maneira digna, de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. E aqui, digno, ele aponta para a palavra de equilíbrio. Como eu posso desenvolver uma vida cristã equilibrada em unidade? Como eu posso desenvolver uma vida cristã de maneira digna do Evangelho de Cristo, para a qual eu fui chamado? Em unidade, como um só corpo. E aí, a partir do versículo 2, Paulo vai demonstrar agora para nós atitudes, 4 atitudes para uma vida equilibrada em relação à unidade da igreja. Perceba, qual a primeira atitude? Paulo já começa dizendo, com toda humildade. É bem certo, meus irmãos, que essa palavra, humildade, não era desconhecida de Paulo. Se a gente passar algumas páginas e ir para o próximo livro da Bíblia, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, nós temos o que significa a humildade. Veja comigo Filipenses, adiante algumas páginas aí da sua Bíblia, e Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, o mesmo Paulo vai dizer para a igreja de Filipos o seguinte: não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E ele continua dizendo, não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele começa exultando, glorificando o nome de Deus através de Cristo Jesus, dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, como ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. E ele diz, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E ele continua descrevendo, até dizer que, no final do verso 11, ele diz, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, resumindo, humildade significa desenvolver o caráter de Cristo em nós. É essencial para a unidade cristã desenvolvermos este tipo de humildade, a humildade que parte do princípio de que devemos ser mais parecidos com Cristo, a humildade que faz com que a gente possa se considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz o verso 3, o finalzinho do verso 3 do capítulo 2 de Filipenses. Precisamos ser humildes, é essencial para desenvolvermos
a unidade cristã, sermos humildes, termos a mesma atitude que Jesus teve, que não tomou, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, por amor a nós, para se entregar por nós na cruz do Calvário, e tudo isso porque Ele nos amou com amor eterno. Portanto, Paulo nos chama, a palavra de Deus nos chama para sermos humildes, para considerar os outros como superiores a nós mesmos, para não nos apegarmos a todo tipo de partidarismo ou de vanglória, a tudo aquilo que provoca divisão, exatamente, a tudo aquilo que provoca contenda, aquilo que faz separação. Ora, se Cristo rasgou o véu com o seu sangue na cruz, com o seu sacrifício na cruz, Ele rasgou o véu de alto a baixo e acabou com toda a divisão, com toda a inimizade e separação que existia entre mim e Deus, e entre mim e os homens. Por que eu devo criar, cultivar esse tipo de partidarismo, esse tipo de vanglória? Aliás, todas essas coisas são o contrário de humildade. Portanto, a primeira atitude é desenvolvermos humildade. Mas volte para o texto de Efésios. Ainda no versículo 2, ele utiliza outra palavra. E ele diz, com toda a humildade e mansidão. Hernandes Dias Lopes vai dizer que mansidão, ser manso, é ser lento em insistir e reivindicar os seus direitos. É ser lento para você reivindicar os direitos que você possui, insistir naqueles direitos que você tem e que são legítimos. E aqui, meditando nesse verso, eu imaginei como nós, congregacionais, somos chamados especificamente por Deus para desenvolvermos esse tipo de atitude para a unidade. Estamos vivendo um sistema congregacional, ou seja, todos os membros participam da igreja, todos os membros interferem nas decisões da igreja, todos os membros participam ativamente de todas as coisas que passam pela igreja. Mas e quando as nossas intenções, quando os nossos pensamentos, e quando aquilo que pensamos, que queremos, que achamos que é bem e bom para a igreja, não acontece porque não se deu bem na eleição? Quando isso não acontece? Quando isso não acontece, é necessário exercermos a mansidão. É necessário ser lento, insistir e reivindicar os nossos direitos. É necessário desenvolvermos esse tipo de mansidão, porque esse tipo de mansidão glorifica ao Senhor. Esse tipo de atitude faz bem para o corpo de Cristo, para a unidade. Esse tipo de atitude reverbera o congregacionalismo em sua maturidade. É entender que mesmo quando a gente não tem nossas decisões alinhadas, e mesmo quando a gente não tem as nossas decisões efetivadas, porque uma eleição não foi vencida, um cargo não foi feito, a gente descansa no Senhor e na sua soberania, porque quem governa a igreja é Ele, quem governa o seu povo é Ele, quem conduz a sua igreja é o Senhor e não nós. Então, aprendemos a desenvolver, em primeiro lugar, a humildade e, em segundo lugar, a mansidão. Mas, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ele também fala, no verso 2 ainda, a palavra com longanimidade. E é interessante também porque Hernandes Dias Lopes vai dizer que longanimidade significa paciência esticada ao máximo. É como se você tivesse um estilingue e esticasse aquela borracha do estilingue até não conseguir mais. Aí sim, nós deveríamos exercer a longanimidade. Dessa forma, estaríamos sendo pessoas longânimas. E isso contribui diretamente para a unidade do corpo de Cristo. Isso contribui diretamente para que o corpo de Cristo cresça, amadureça e glorifique ao Senhor. Sejamos, portanto, humildes, sejamos também mansos e sejamos longânimos, tendo a nossa paciência esticada ao máximo. É claro que isso aqui não se aplica somente à igreja, mas a nossa relação com aqueles que também não fazem parte da igreja, aqueles que não são do Senhor. E aí, ainda mais, deveríamos exercer essas atitudes. Deveríamos exercer isso aqui que Paulo nos chama a exercermos. É com o testemunho lá de fora que também nós deveríamos nos preocupar, no fato de sermos humildes para com os outros, de sermos mansos para com os outros, de sermos longânimos para com os demais.
seja aqueles da nossa casa, seja aqueles do trabalho, da escola, enfim, sejam aqueles que não pertencem à família de Deus, que sejamos longânimos também. Mas ele conclui essa parte do verso 2 dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui muita gente confunde a palavra suportando, porque acha que suportar é a ideia de tipo assim, eu não vou ser paciente, eu não vou ser longânimo, eu não vou ser humilde, mas eu vou suportar, eu vou aturar aquela pessoa. Mas o texto bíblico não está falando disso, de aturar. O texto bíblico está falando de dar suporte à pessoa, de conceder um amparo, de ser base para a pessoa, sabe? De chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Isso é também suportar uns aos outros. Isso também é ser membro, é ser parte da casa de Deus. Todos aqueles que vivem para Cristo, todos aqueles que fazem parte da igreja, eles são chamados a suportar uns aos outros, a dar suporte, a servir de amparo, a servir de base para uma pessoa. E o interessante é que Paulo ele não termina aí, ele diz em amor. A ideia de amor aponta justamente para a intenção do sacrifício, de dar o seu melhor, dar sacrifícios, fazer sacrifícios pela pessoa. E muitas vezes nós nos colocamos na condição de barganhar com alguém. Muitas vezes queremos suportar uma pessoa porque achamos que quando vai chegar a nossa vez de sermos auxiliados por alguém, a igreja vai se lembrar, ou as pessoas vão se lembrar daquilo que nós fizemos, e por isso vão também nos suportar. Mas a ideia não é essa. A ideia de em amor significa que nós não temos que fazer isso porque queremos algo em troca. A ideia de amor não significa que nós teremos que fazer isso porque um dia nós vamos precisar disso. A ideia de suportar em amor significa, mesmo que nada vá bem comigo, mesmo que lá na frente eu fique sozinho e só tenha a Cristo, eu vou fazer isso, porque é um mandamento bíblico e porque o Senhor me chama para isso em sua palavra. Portanto, quais as atitudes que devemos ter para a unidade cristã? Humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Mas o texto continua no verso de número 3, e ele fala o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui eu queria destacar somente uma palavra: preservar. A ideia de preservar aponta para algo que já foi criado. Ou seja, não é a igreja que cria a unidade, é a igreja que preserva a unidade. Não é a igreja que faz a unidade, é a igreja que cuida da unidade, que zela a unidade, que mantém a unidade. Como nós devemos manter essa unidade? Desenvolvendo as 4 atitudes que Paulo fala anteriormente. Então, quando nós somos humildes, quando nós somos mansos, quando nós somos longânimos, quando nos suportamos uns aos outros em amor, nós estamos também nos esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não somos nós que criamos a unidade. Aliás, os versos de 4 a 6, eles já apontam para quem criou a unidade. Acompanhe comigo. Versos 4 a 6. Há somente um só corpo e um só Espírito, há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, Paulo aqui recitou para nós, do verso 4 ao verso 6, um cântico, um hino, um poema, que era comumente conhecido durante a igreja primitiva, durante o período da igreja primitiva, e com quase que 100% de certeza a igreja de Éfeso conhecia também este poema. Perceba, a menção no verso 4 ao Espírito, a menção no verso 5 ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e a menção no verso 6 ao Deus Pai. Portanto, essas 3 palavras aqui simbolizam para nós a Trindade, que embora não exista a palavra Trindade na Bíblia, há várias referências sobre ela. E uma delas é justamente essa aqui da passagem de Efésios 4, do 4 ao 6. Veja
como a unidade da Trindade, ela é perfeita. O Pai ama o Espírito, que ama o Filho ama o Pai, que ama o Espírito, e o Espírito ama o Pai e o Filho. Portanto, a unidade, ela não vem de nós. Não somos os responsáveis por criarmos a unidade. A unidade vem do Pai, do Filho e do Espírito, da Santíssima Trindade. É do Senhor que vem a unidade. É dele que vem o sentido de sermos um, o sentido de sermos um só corpo. E perceba como diz no verso 4, ele diz: há somente um só corpo, em um espírito. Portanto, só somos um, porque temos e vivemos em um só Espírito, que domina, que controla as nossas vidas em nosso coração. Há um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos chamou para vivermos uma só fé e um só batismo, que professamos essa fé publicamente no batismo. E há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, esse Deus Pai, Ele controla todas as coisas, inclusive a igreja, e chama a igreja para preservar a sua unidade, para cuidar, para zelar da unidade. Portanto, o parâmetro aqui não está em nós. O parâmetro aqui não está naquilo que eu faço para criar unidade. O parâmetro aqui está em olharmos para Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, e sermos preservados, olhando para essa unidade, e também sermos chamados a sermos um só corpo, estando nele. Já que Ele nos salvou para sermos um, precisamos preservar isso, a fim de sermos um com Ele também. Amém? Então, a sequência do texto vai continuar falando sobre os presentes de Cristo para o benefício da igreja que vive em unidade. Perceba comigo os versos 7 até o 10. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Um dos teólogos conhecidos aqui no Brasil hoje, chamado Luiz Saião, um pastor batista, ele diz que é intrigante o fato de Paulo utilizar esse texto aqui, que faz menção ao Antigo Testamento, o Salmo 68, versículo 18, quando ele cita no verso de número 8. Mas o que é que faz Paulo citar esse texto? É surpreendente o fato dele citar, mas por que ele cita? Bom, esses versículos, eles apontam para a ideia de que Cristo desceu à terra, encarnou, e como no campo de batalha, ele cumpriu seu propósito entre os homens morrendo na cruz. Então, Cristo veio ao campo de batalha, que Paulo interpreta aqui como sendo a sua encarnação, e ele cumpre os seus propósitos, ou seja, ele habitou entre nós, ele viveu sem pecado, ele não pecou, e ao mesmo tempo ele cumpriu o propósito do Pai, que era fazer com que ele morresse na cruz para perdoar os nossos pecados, mas além disso ele ressuscita dos mortos, e ele sobe para os céus, ele volta para os céus, para Deus. E a ideia também é de que, como ele veio para o campo de batalha chamado terra, ele também venceu a sua batalha, ele também conseguiu vencer a guerra. E no Antigo Testamento, todas as vezes que um general, que um soldado vencia as guerras, ele levava consigo todos os seus despojos, eram os resultados da guerra, era tudo aquilo que ele conseguiu conquistar durante a guerra do seu território inimigo, e ele leva. E a ideia aqui é que Cristo levou consigo para os céus os seus despojos, sendo que faz menção esses despojos aos dons que ele concede aos homens. Então Cristo, ao ser vitorioso na cruz, ao ressuscitar ao terceiro dia, ele sobe aos céus, e como resultado da sua vitória, ele concede dons aos homens, ele concede graça, e essa graça é manifestada através dos seus dons concedidos aos seus santos, concedidos à igreja. Então, baseado nisso, na vitória que Cristo consegue na cruz e na forma como ele concede os seus dons na terra,
para os homens, para os seus servos, ele começa o verso 11 dizendo: e ele mesmo concedeu. Ou seja, quando se trata de dons espirituais, quem concede esses dons não somos nós, não é a igreja, não são os pastores, não são os líderes. Quem concede é o próprio Deus, o próprio Cristo, que foi vitorioso e que subiu e concedeu esses dons assim que ele foi assunto aos céus. Ele concedeu estes dons aos homens. Como diz mesmo no verso 7 ainda, a cada um de nós, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Quem concede esses dons é o próprio Cristo. Quem concede dons aos homens é Cristo Jesus. E ele continua no verso de número 11, dizendo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo fala sobre alguns dons que são pontuados na carta aos Efésios, como esses 4 que foram citados aqui. Na verdade, no Novo Testamento existem outras passagens que falam sobre os dons espirituais. Uma delas é Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, ou 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e também capítulo 14. Os dons são listados, mas não percebemos que há uma lista completa dos dons. Existem dons que poderão não ser listados nas passagens citadas, porque muitas vezes o objetivo do apóstolo não era listar os dons, mas explicar algum fato específico da igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios ele tenta organizar os dons na igreja e demonstrar que esses dons não devem causar divisão para a congregação de Corinto. Do mesmo jeito aqui em Éfeso, a sua ideia é justamente mostrar que esses dons servem à igreja. Esses dons são um objeto para santificação, para o amadurecimento da igreja, como nós iremos perceber. Mas deixe-me falar só um pouquinho aqui sobre cada um desses dons. O apóstolo Paulo utiliza o termo dons de apóstolos, e aqui a ideia faz menção justamente ao fato daqueles apóstolos que viviam no tempo de Jesus. E aqui ele possui uma função específica, que era justamente lançar os fundamentos da igreja primitiva, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 20. Apóstolo, como sendo ministério, os apóstolos participaram do ministério terreno de Jesus e foram testemunhas oculares daquilo que Cristo fez. Então, é como se aqueles dons o dom e o ministério do apostolado tivesse durado, esse termo específico, apenas enquanto a igreja estava em desenvolvimento naquele momento. Apenas enquanto a igreja tinha aqueles apóstolos que participaram de todo o ministério terreno de Jesus. Mas ele não para nisso, e ele diz profetas, e aqui o profeta é tido como aquele que prega, que é o boca de Deus, que prega a palavra, que anuncia as verdades de Deus a partir da sua palavra. Ele também fala dos evangelistas, que são aqueles que evangelizam, que anunciam as boas novas da salvação. E ele fala também dos pastores e mestres. Pastores e mestres como sendo um só dom. Pastores mestres, aqui no texto original. E como pastores mestres, esses pastores eles tinham uma função específica, que era cuidar e ensinar o rebanho de Deus. Mas, além disso, Paulo fala para nós também, nesse texto, sobre alguns objetivos dos dons espirituais. Então, nos próximos versículos, nós iremos perceber quais são os objetivos que os dons exercem. Quais são os propósitos que esses dons possuem? De que forma eles são utilizados e para que objetivo? Mas antes disso, eu queria dizer apenas que Deus, Ele não dá dons à igreja para que ela pudesse se beneficiar isolada ou individualmente dos dons. Pelo contrário, Ele institui objetivos muito claros. Vamos perceber isso a partir do verso de número 12. Veja só comigo. Ele conclui o verso 11 e ele já começa dizendo no verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, existem duas funções aqui nesse verso do número 12. A primeira delas é servir para o aperfeiçoamento da igreja,
e depois também servir para a edificação. Então, os dons, eles nunca servem a nós de maneira egoísta. Nós não temos um dom que podemos utilizá-lo para o nosso próprio benefício. Deus não nos concede dons, como Ele mesmo explicou aqui para nós, por meio da sua graça, em sua palavra, para que nós possamos gozá-lo dele de maneira individual, de maneira individualista, de maneira egoísta. Deus não nos chama para desenvolvermos os dons do Espírito de maneira unilateral, somente eu e Deus. Deus nos chama para desenvolvermos os seus dons de maneira ao aperfeiçoamento dos santos, de maneira à edificação, ao fortalecimento do corpo de Cristo. E outra coisa, os dons eles também são usados para o melhor desempenho do serviço daqueles que são abençoados pelos dons. Então, quando nós temos dons, quando o Senhor nos concede esses dons que Ele nos mostra, que Ele nos dá por meio da sua graça, nós devemos primordialmente utilizá-lo no serviço em sua casa, para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação, para o fortalecimento da igreja, sabendo que mesmo nós utilizando esses dons, nós também estaremos ajudando os outros irmãos a melhor desempenhar os seus próprios dons, a melhor desempenhar o seu próprio serviço na casa de Deus. Precisamos utilizar os dons que o Senhor nos concede para essas duas funções. Em primeiro lugar, aperfeiçoamento e edificação, sabendo que isso vai ajudar os outros também a utilizarem isso para a glória de Deus, a utilizarem os seus dons para a glória de Deus. Em segundo lugar, verso de número 13, veja comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, há aqui também duas menções aos benefícios, aos objetivos que os dons exercem na nossa vida e na vida da igreja. O primeiro deles, também no verso 13, é a unidade da fé. Quando eu exerço o meu dom de maneira bíblica, de maneira que glorifique a Deus, eu estou cooperando para a unidade da fé. Deus nos chama a exercer os nossos dons para que a igreja também seja estimulada a preservar a sua fé, a preservar essa unidade na fé, a preservar os seus tesouros diante do Senhor. Deus nos chama para a unidade no corpo de Cristo e provoca isso através dos dons que nós servimos na casa de Deus. Mas Ele também faz isso para que possamos desenvolver o pleno conhecimento dos filhos de Deus. Muitas vezes, e aqui eu queria fazer um parêntese, mas muitas vezes achamos que estaremos crescendo no conhecimento do Filho de Deus, no conhecimento de Cristo, à medida em que nós estivermos estudando a sua palavra. Isso é verdade, nós precisamos nos debruçar no estudo da palavra de Deus. Nós precisamos crescer, desenvolver em nosso intelecto uma vida cristocêntrica de fato. Termos a nossa mente renovada a cada dia pelo poder da palavra. Assim como também precisamos desenvolver outros meios de graça, outras disciplinas espirituais, como é o caso da oração, do culto em que nós estamos, o culto de oração. Mas o apóstolo Paulo aponta para algo muito interessante em sua palavra, que é, à medida em que nós servimos a Deus e a igreja com os nossos dons, nós também estamos cooperando para que nós possamos conhecer a Deus. Nós podemos também conhecer a Ele através do nosso serviço na casa de Deus. Quantas e quantas vezes nós mesmos não somos edificados por Cristo quando nós estamos em sua casa servindo a Ele, quando nós estamos em sua casa nos debruçando em determinadas atividades que glorificam ao nome do Senhor, que fazem parte da casa de Deus e que ajudam aos outros, ajudam aos demais. Portanto, os dons, eles aperfeiçoam os santos, eles edificam o corpo de Cristo, eles fazem com que cheguemos à unidade da fé, eles também provocam o pleno conhecimento do Filho de Deus. À medida que servimos
à medida que estamos na casa de Deus, exercendo esses dons, exercendo as nossas vocações. Mas o verso de número 14, no verso de número 15, nós também percebemos que os dons, eles também fazem duas coisas muito importantes. Perceba comigo, versos 14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o exercício bíblico e pleno dos dons espirituais, do serviço na casa de Deus, faz também com que nós sejamos maduros espiritualmente, faz com que não sejamos mais inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, levados por qualquer artimanha, qualquer tipo de teoria feita, instituída pelos homens, que não vem da palavra de Deus, mas que conduzem os homens e a igreja de Deus ao erro. Há muitas heresias, há muitos pensamentos maus que não condizem com a palavra de Deus, que não glorificam o nome de Deus. Mas o pleno exercício dos nossos dons, o serviço bíblico, cristocêntrico na casa de Deus, faz com que nós sejamos maduros espiritualmente, faz com que nós não sejamos mais levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer tipo de pensamento humano. E no verso 15, nossa vida passa a ser conduzida também em verdade e em amor. Ou seja, passamos a crescer de acordo com a sua palavra, passamos a crescer de acordo com a palavra de Deus. A nossa vida passa a ser conduzida pelo serviço e o serviço bíblico, o serviço que agrada a Deus, os dons que agradam a Deus, os dons que glorificam o nome do Senhor. Mas no verso de número 16, o apóstolo Paulo vai falar algo também muito importante para nós. Ele diz: de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a sua cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Meus irmãos, isso é muito importante, porque Paulo ele vai falar que quando exercemos os nossos dons, quando vivemos essas atitudes que resultam numa unidade, na preservação da unidade, nós estamos também vivendo como um corpo, bem ajustado, consolidado, e que opera de maneira cooperada, de maneira justa cooperação de cada parte. Então, a ideia aqui é de que Deus opera na igreja, Deus trabalha na igreja, mesmo com nossas diferenças, mesmo na diversidade, mesmo com os diferentes dons, mesmo com os diferentes tipos de serviço, mesmo com os diferentes tipos de ideias e de intenções, se elas forem bíblicas, elas glorificarão a Deus. Deus não nos chama para uma unidade uniforme. Não somos chamados para vivermos a unidade na uniformidade, mas somos chamados para vivermos a unidade na diversidade. Nós somos diferentes, nós temos comportamentos diferentes, nós temos personalidades diferentes, nós temos intenções muitas vezes diferentes, mas o Senhor opera de acordo com a diversidade, na unidade, como um corpo que trabalha de maneira cooperada, de maneira justa, mas ao mesmo tempo diversa, mas ao mesmo tempo diversificada. É dessa forma que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Foi falado em um dos cultos sobre dons espirituais, do presbítero Edilson, sobre o dom do socorro. É um dom que não é listado na Bíblia, mas é um dom que é necessário. É um dom que é necessário ser vivido por nós. Do mesmo jeito que o dom da palavra, da pregação e do ensino é importante para a igreja, o dom do socorro também é importante. Do mesmo jeito que o dom de cantar é importante, o dom de cuidar, o dom de servir na porta também é importante. E dessa forma, mesmo nas diferentes formas como Deus trabalha, há unidade na igreja. E dessa forma, o corpo de Cristo é edificado, é aperfeiçoado e trabalha totalmente em unidade, na preservação dessa unidade. Por fim, eu queria deixar dois
2 conselhos para talvez aqueles que estão assistindo aqui ao culto de maneira online, para os que deixaram de ir à igreja de alguma maneira, aqueles que não mais frequentam a igreja. Lembre-se que é na igreja que podemos servir a Deus com os nossos dons. Lembre-se que é na igreja onde seremos fortalecidos e aperfeiçoados pelos dons dos nossos irmãos. Esteja na igreja, não deixe de ir à igreja, porque Deus opera em unidade, mesmo na diversidade. E para aqueles que servem ou que querem servir na igreja, eu gostaria de dizer mais 3 coisas. Quando nós servimos na igreja, nós estaremos glorificando a Deus. Quando nós servimos na igreja, exercendo os dons que por graça o Senhor nos deu, nós estaremos também edificando a igreja. E quando nós estivermos servindo na igreja, nós estaremos também conhecendo a Cristo, como Paulo nos disse. Por fim, a Bíblia também tem exemplos de igrejas que foram unidas na diversidade. Um exemplo é a igreja de Filipe, que nós lemos aqui a passagem de Paulo falando sobre humildade. Mesmo na tribulação, mesmo na perseguição, eles enviaram mantimentos lá para a igreja de Jerusalém. Eles foram unidos, mesmo sendo pobres, e o Senhor contemplou aquilo que eles viram. O livro de Atos dos Apóstolos tem vários ensinamentos para nós sobre unidade na diversidade. E existe um louvor, uma música, que logicamente não é o meu dom, eu não vou cantar, mas que ela diz mais ou menos o seguinte: na multidão dos que creram, era só um coração, e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. E o refrão diz: sempre grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo, o Senhor ressurgiu. Da simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. Que sejamos um só corpo, mesmo na diversidade dos dons que o Senhor distribui para a sua igreja. Que sejamos atentos, ativos na proclamação de Cristo, o Senhor, que ressurgiu dentre os mortos e que nos salvou de toda a condenação. Que assim possamos proceder. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia. Queremos louvar o Teu nome porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos chama para exercermos de fato uma unidade, entendermos que somos preservados nessa unidade e temos um padrão, o padrão da nossa unidade é Cristo, é a Trindade, é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Santo, que nos salvou e nos chamou para vivermos como um só corpo, desenvolver as atitudes de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a sermos humildes, mansos, longânimos, nos ajuda a suportar uns aos outros em amor. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver também os nossos dons para o louvor da Tua glória e para a edificação da Tua igreja, e que sejamos sal e luz neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.